Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu, vocês sabem, é sempre uma alegria enorme receber vocês aqui na minha casa e também no meu canal. Hoje, pessoal, a gente vai dar prosseguimento a essa série de vídeos especiais que a gente está fazendo neste mês de outubro em celebração aos 93 anos da Revolução de outubro de 1930, que alçou ao poder o grande, saudosíssimo Getúlio Dornelles Vargas, dando início à grande era Vargas, que vai ter como o seu momento culminante os primeiros 15 anos de governo do Getúlio Dornelles Vargas. Então, no vídeo anterior que a gente fez, dando pontapé inicial nessa série, a gente falou sobre a formação da doutrina política brasileira à luz do pensamento do grande Almir de Andrade, que foi coordenador durante um tempo de uma revista muito importante do debate político no período do Estado Novo, que foi a revista Cultura Política, da qual fez parte o intelectual que vai guiar, que vai orientar a nossa discussão e a nossa reflexão neste vídeo, que é o grande Everardo Backhäuser, que é tratado, conhecido, que foi assim aclamado pelo também grande general Meira Matos, como o pai do pensamento e da teoria geopolítica brasileira. Então, o Everardo Backhäuser, ele é praticamente meu conterrâneo, ele nasceu aqui do lado na cidade de Niterói. O Everardo Backhäuser, ele é filho de comerciantes franceses e alemães que comerciavam na antiga capital, no Rio de Janeiro, e os pais do Everardo Backhäuser faleceram quando ele tinha 2 anos de idade, fazendo com que ele tivesse que ser criado pela sua tia. O Everardo Backhäuser ele se doutorou em Ciências Naturais e Físicas pela Escola Politécnica Fluminense, da qual ele subsequentemente se tornou professor, tendo se afastado apenas em alguns momentos, no período em que ele foi deputado estadual pela antiga província do Rio de Janeiro, que era basicamente o estado atual do Rio de Janeiro, mas sem a capital, sem a cidade do Rio de Janeiro. E a capital dessa antiga província ficava justamente na cidade de Niterói. O Everardo Backhäuser ele foi deputado estadual entre 1911 e 1918, e ele chegou a ser preso durante o governo Arthur Bernardes por ter feito algumas críticas a respeito da atuação do Arthur Bernardes. O Everardo Backhäuser ele acabou sendo detido durante um tempo. Houve um acontecimento que foi muito importante na vida, no caminho biográfico do Everardo Backhäuser, que foi a sua conversão ao catolicismo, que aconteceu em 1928. E por que isso foi importante? Foi importante porque o Everardo Backhäuser se aproximou de uma série de movimentos tradicionalistas vinculados à Igreja Católica que foram muito influentes durante o governo do Getúlio Dornelles Vargas, se aproximando mais precisamente, mais especificamente do grande padre Leonel Franca, de quem ele foi muito amigo e foi indicado a algumas posições de consultoria em 1933-34 pelo padre Leonel Franca, que participou do governo, que tinha muita influência dentro do governo, e também ele se aproximou do cardeal Sebastião Leme, tendo sido indicado pelo cardeal Sebastião Leme para ocupar uma posição de liderança na Ação Católica, que era um movimento católico que tinha muita ligação e muita penetração no governo, especialmente no período do Estado Novo, e também foi indicado, graças ao Sebastião Leme, para ocupar a presidência da Comissão Nacional do Ensino Primário, que foi responsável por desenvolver o modelo de ensino primário que, com certas mudanças e certas adaptações, é basicamente o modelo de ensino primário, hoje em dia chamado de ensino fundamental, que a gente tem no Brasil até o dia de hoje. Portanto, esse nosso modelo de ensino ele é muito assentado, muito ancorado nessa visão que naquele momento era uma visão muito patente, que era muito vinculada ao chamado movimento da Escola Nova, do qual o Everardo Backhäuser também foi um dos grandes promotores intelectuais. Quando a gente fala sobre o escolanovismo, o movimento da Escola Nova, claro que tem alguns nomes que se tornam proeminentes, como, por exemplo, o nome do Anísio Teixeira,
o nome do Fernando de Azevedo, mas o nome do Everardo Baquerroza é um nome muito importante, especialmente na vinculação, nesse diálogo entre o escola-novismo, que é um grande movimento, para quem não sabe, de humanização, por assim dizer, do ensino, né? Promovendo o ensino que fosse um ensino que tivesse desprovido, por exemplo, dos castigos físicos, que era uma coisa muito comum no modelo de ensino anterior que vigia no Brasil e em outras partes do mundo. E o Everardo Baquerroza foi responsável por fazer um diálogo entre esse movimento escola novista com setores da Igreja Católica que também tinham uma participação muito influente dentro do pensamento a respeito da educação no país durante esse período do Estado Novo. O Everardo Baquerroza, ele produziu uma série de obras, algumas de um caráter mais particular, tratando de temas específicos, algumas inclusive sobre educação, porém os livros do Baquerroza que nos interessam mais aqui são aqueles em que ele apresenta pensamentos, artigos, ensaios ou então verdadeiros tratados de geopolítica, de geografia política. Dentre eles a gente pode destacar a estrutura política do Brasil, problemas políticos do Brasil e o curso de geopolítica geral e geopolítica do Brasil, que foi inclusive a última obra que ele produziu, que na verdade era uma obra que ia guiar o curso que ele daria de formação militar no âmbito da geopolítica, que foi basicamente o primeiro curso dessa natureza que nós tivemos aqui no nosso país. Exatamente por isso que o Everardo Baquerroza ele é considerado o pai do pensamento geopolítico brasileiro por grandes nomes, como o Meira Matos e o Golbery Couto e Silva. Então, agora que a gente já apresentou a biografia do Everardo Baquerroza, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos importantes no pensamento geopolítico do Everardo Baquerroza. Porém, antes da gente entrar nesse tema, dois recadinhos rápidos para vocês. Primeiro, aquele nosso protocolo em que eu peço para vocês deixarem a curtida aqui no vídeo, para que vocês se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e que me ajudem compartilhando esse conteúdo. Esse trabalho generoso que vocês realizam de compartilhamento do conteúdo é o que faz com que a gente consiga alcançar públicos maiores aqui no canal. Segundo, um novo convite que eu estendo a vocês para que vocês entrem no primeiro link aqui da descrição do vídeo e vão conhecer o meu mais novo livro intitulado Antologia do Viralatismo, em que eu apresento um panorama geral a respeito das diferentes teses, teorias, doutrinas, formas de pensamento de caráter vira-lata, ou seja, depreciativo, em relação à essência constitutiva do Brasil, do povo brasileiro e da cultura brasileira, que corromperam o pensamento nacional aí ao longo de alguns séculos. Eu inicio a minha caminhada de revisão no século XVIII, nos anos 1700. Então, convido a vocês para que vocês deem uma folheada no livro. Algumas páginas estão disponíveis lá no site da editora Clube de Autores e caso vocês se interessem, caso vocês tenham condições de adquirir, peço também que vocês adquiram, que assim vocês ajudam também no desenvolvimento do meu trabalho. Fiz o jabá, dei os recados, vamos falar sobre o Everardo Baquerroza. Ora, a parte do pensamento do Everardo Baquerroza que é mais conhecida, até porque ela foi apropriada por outros autores que tiveram oportunidade de desenvolvê-la, é a parte em que o Everardo Baquerroza vai falar sobre os elementos que são construtivos da unidade do Brasil e os elementos que são destrutivos, elementos que solidificam, fortificam essa unidade nacional, essa unidade política e os elementos que a corroem, que a erodem. Essa visão ela foi apropriada pelo próprio general Meira Matos, em que ele utiliza umas terminologias um pouco diferentes, né? Ele vai falar sobre forças centrípedas, forças centrífugas, ele usa ali um vocabulário diferente, mas ele está trabalhando basicamente com o mesmo arcabouço, né? Com a mesma ideia que foi instituída pelo Everardo Baquerroza. E outro autor importante que também vai se ancorar nessa teorização que foi proposta pelo Baquerroza é o próprio Golbery Couto e Silva. Ele que tem aquela teorização dele dos movimentos sistólicos e diastólicos, né, pensando o país como se fosse uma espécie de um coração que ele se contrai e que se expande. Essa visão, apesar de ter um caráter metafórico, ela dialoga claramente com essa ideia dos vetores de construção e os vetores de destruição, os vetores de unificação e os vetores de fragmentação que são destacados pelo grande Everardo Baquerroza.
Porém, antes da gente falar desse aspecto, que é o aspecto mais conhecido e talvez mais importante da teoria e do pensamento geopolítico do Everardo, eu queria tocar em 2 pontos que eu considero pontos também muito importantes da reflexão do Everardo, que acabam ficando em muitos momentos escanteados, porque são pontos menos conhecidos por terem se tornado menos populares aqui na literatura geopolítica brasileira. Um desses pontos, que eu acho que é muito interessante, a forma como o Everardo coloca isso, é o papel desempenhado pelos alemães. O termo alemão aqui, ele acaba sendo um termo meio anacrônico, mas é para facilitar a compreensão, né? Na verdade, o papel desempenhado pelos germânicos e pela própria cultura germânica na formação do Brasil. Então, o Everardo Backhäuser, nesse livro, Estrutura Política do Brasil, ele vai apresentar uma espécie de um panorama das contribuições que foram dadas ao longo da história brasileira por germânicos notáveis. Então ele vai falar dos alemães que estiveram na nau do Martim Afonso, que chegou aqui no Brasil em 1530 e que ajudaram no processo de organização de certas instituições que haviam sido criadas ali na costa brasileira. Ele vai falar sobre a vinda do Hans Staden, né, que desenvolveu algumas das crônicas mais interessantes e mais ricas sobre a vida no Brasil durante aquele período. Se eu não estou enganado, ele foi o Hans Staden que foi feito cativo pelos botocudos, então ele fez uma descrição muito interessante ali dos indígenas na costa brasileira. O Everardo Backhäuser, ele vai falar também sobre o Manuel Beckmann, né, que lá no Maranhão ele ficou conhecido como Bequimão, fizeram um aportuguesamento desse sobrenome dele. Inclusive lá no Maranhão tem um município chamado Bequimão, em homenagem aos irmãos Beckmann, o Manuel Beckmann e o irmão dele, o Tomás, eu acho, Tomás Beckmann, que foi uma espécie de um protomártir da independência brasileira, porque ele se insurgiu contra a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que instituía ali uma certa tributação para o exercício do comércio pelos agricultores, pelos latifundiários da região, e o Manuel Beckmann, que ele tinha um cargo que seria correspondente a um vereador ali na municipalidade de São Luís do Maranhão, ele acabou se insurgindo e ele foi preso, eu acho que em 1684, se eu não estou enganado, ele acabou sendo condenado por conta dessa insurgência. Então os Beckmann, eles viraram esse símbolo, um símbolo temporão, né, muito anterior ao fortalecimento do movimento de independência, por isso que ele é chamado de um protomártir, né, um mártir que teve o seu martírio no momento temporão desse movimento político. Além disso, o Everardo Backhäuser, ele vai falar sobre alguns alemães germânicos notáveis que vieram para o Brasil no século XIX, como, por exemplo, o Van Hagen. Você tem o Eszeweg, eu não sei falar direito o nome desse cara, mas ele tem um nome diferente, que é o von Eszeweg, que foram grandes intelectuais que contribuíram muito aqui para a construção de uma visão de Brasil, uma visão temporã, e o próprio von Martius e Spix, que foram 2 grandes cientistas que tiveram trabalhos notáveis na descrição da flora brasileira. E uma outra figura também que é destacada pelo Everardo Backhäuser é a Imperatriz Leopoldina, que ela é da Casa de Áustria, né? Então uma pessoa que tem sangue germânico e que muito contribuiu para a construção do nosso país. E a Leopoldina, ela é de fato uma figura absolutamente notável, uma figura maiúscula da história brasileira nesse período que foi um período tão conturbado. O Everardo Backhäuser, ele vai destacar uma caracterização que ele faz, que eu acho uma caracterização primorosa dos migrantes alemães que foram se estabelecer, especialmente em Santa Catarina e na Serra do Rio Grande do Sul, como os novos bandeirantes, os bandeirantes desse período de transição entre o século XIX e o século XX. E essa caracterização que é feita pelo Everardo Backhäuser, ela tem 2 motivações. Primeiro, naturalmente, o fato deles serem desbravadores, deles terem sido instalados ali naquela região, que era uma região onde havia pouca antropização, né? Tinha uma presença humana que era uma presença muito gotejante, uma presença muito pouco densa,
E, além disso, além desse trabalho de desbravamento, de ocupação do território em nome de brasileiros, por pessoas que eram leais ao governo brasileiro, os alemães que se instalaram nessa região do sul do Brasil, eles salvaguardaram, assim como os bandeirantes fizeram alguns séculos antes, eles salvaguardaram a posse desse território para o nosso país, que é, inclusive, um aspecto que, via de regra, quando a gente discute nessa questão das imigrações, especialmente desses contingentes que vieram da Itália e da Alemanha, é um aspecto que a gente acaba muitas vezes esquecendo, essa grande contribuição que foi dada pelos alemães e também pelos italianos, em uma certa medida, de ocupação desse território, porque esse território era um território em litígio. A divisão que foi feita inicialmente do território aqui da América entre os portugueses e espanhóis estava sentada no chamado Tratado de Tordesilhas, né, que na verdade dividiu o mundo inteiro entre Portugal e Espanha. Da forma como o Tratado de Tordesilhas ele foi traçado, o território que iria corresponder à América Portuguesa, ele teria um traçado, é claro que isso é muito difícil, tinha muita discussão, muita controvérsia em relação a isso, porque a astronomia e o conhecimento geográfico naquele período era um conhecimento muito rudimentar em comparação com o que a gente tem hoje. Mas o traçado, que é o traçado mais aceito, é um traçado que cruzaria primeiro ali em Belém do Pará, ia descendo e iria se perder no oceano mais ou menos ali próximo da cidade de Lages, em Santa Catarina. Então todo aquele território que fica a oeste de Lages, que é grande parte do território atual dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ele sempre foi um território em litígio entre Portugal e a Espanha. Então essa ocupação, que foi salvaguardada especialmente pela vinda desses alemães ainda no século XIX, foi um dos elementos que foi apontado pelo grande barão do Rio Branco na sua defesa magistral que ele fez na chamada Questão de Palmas, que teve o seu arbítrio em 1890, se eu não estou enganado, foi o presidente da Confederação Helvética, né, a atual Suíça, que foi o árbitro. E ele utilizou o mesmo critério que o Alexandre de Gusmão já havia utilizado mais de um século antes, no Tratado de Madrid, de 1750-51, que era o critério do chamado uti possidetis, ou possidetis, enfim, eu não sei exatamente a forma correta de pronunciar esse termo, mas que é basicamente o critério de você atribuir a posse de um território para aquele país, aquela nação que de fato ocupa aquele território. Então é uma espécie de uso capião. Então, se você tem uma nação que tem parte da sua população ocupando aquele território, ele tem a legitimidade sobre aquele território. E o Barão do Rio Branco só pôde arrogar esse critério do uti possidetis, possidetis, pelo fato de já haver uma ocupação significativa daquela parte do território por esses migrantes de origem especialmente germânica, no caso de Santa Catarina. Então, o Everardo Baquerroz ele vai assinalar esse aspecto, que é um aspecto que a gente de fato tem que guardar na memória para que a gente possa manter a nossa gratidão em relação a esses migrantes que vieram tentar a vida aqui no Brasil e que se abrasileiraram nesse processo e que também salvaguardaram para nós uma parte significativa do território brasileiro. O Everardo Baquerroz ele teve uma atuação que foi uma atuação muito importante no chamado processo ou na campanha de nacionalização que aconteceu especialmente no estado de Santa Catarina e na região norte do Rio Grande do Sul. Foi tentado, depois da Primeira Guerra Mundial, um processo inicial de nacionalização. Em que consistia isso, né, para poder esclarecer para vocês? Você tinha, sendo formado nessas regiões de imigração, especialmente italiana e alemã, no sul do Brasil e também no sudeste, no Espírito Santo, a formação do que era chamado de quistos étnicos, que eram bolsões humanos que se formavam e havia uma espécie de uma redoma cultural ali, por culpa não dos migrantes, porque naturalmente eles eram oriundos, a maioria da Pomerânia, né, aquela região ali de transição entre a Alemanha e a Polônia, eles tinham a sua própria cultura, enfim, e eles não iriam, de uma maneira automática, apreender a cultura brasileira se não lhes fosse fornecida. Os alemães nunca se colocaram na posição de rejeitar a cultura brasileira, pelo menos não sistematicamente. Você teve algumas figuras ali
que próximas à Segunda Guerra Mundial, muito influenciadas pelo embaixador alemão na época, que era o Karl Ritter, que ele tinha um projeto de nazificação do Brasil. Você teve algumas figuras que defenderam o chamado teuto-brasilianismo, mas os pomeranos, alemães, de modo geral, que vieram para o sul do Brasil, sempre foram muito abertos à troca cultural e à penetração cultural da cultura brasileira. Sempre foram muito gratos pelo acolhimento que eles receberam aqui no nosso país. Então, eles mantiveram essa redoma cultural não por culpa dos próprios migrantes, mas por culpa da negligência da República Velha, que trazia esses imigrantes com um objetivo claramente racista de branquear a população brasileira e largava esses imigrantes completamente jogados ali na Serra Gaúcha, no Vale do Itajaí. Então eles, para poderem, por exemplo, educar os seus filhos, eles mesmos tinham que organizar algumas espécies de clubes ou então ali de associações culturais para poder dar algum tipo de alfabetização e educação para aquelas crianças que naturalmente era transmitida em língua alemã. Quando essa situação começou a criar problemas para a camarilha política da República Velha, a solução que foi pensada por eles foi uma solução absolutamente truculenta. Contrataram um interventor educacional, um cidadão chamado Orestes Guimarães, que era um francófilo vergonhoso, que tem alguns relatos, inclusive, que dizem que ele preferia falar sempre em francês em lugar de português. Pegaram esse cidadão e levaram esse cidadão para Santa Catarina e colocaram-no como uma espécie de interventor na educação, e ele fez um monte de besteira, um monte de barbaridade. Ele começou a ensinar as crianças que não falavam basicamente uma palavra de português 100% em português. Então o ensino consistia basicamente em fazer com que as crianças ficassem lá papagaiando palavras em português, mas que elas não entendiam absolutamente nada. É como se eu desse para vocês, sei lá, um texto em finlandês e falasse, decore isso daí, e fica simplesmente pronunciando as palavras, mas sem entender o significado de nada que está ali plasmado naquele texto. Então esse daí que foi basicamente o projeto de nacionalização do ensino em Santa Catarina, contra o qual o Everardo Backhäuser ele se insurgiu, ele foi um grande crítico, especialmente pelo fato de ele ter a capacidade, ele visitou em loco, né, esse projeto, e ele tinha a capacidade de se comunicar com os pomeranos, os teuto-brasileiros que estavam lá em Santa Catarina naquele momento. E ele perguntava como que estava acontecendo, e ele percebia que não estava dando certo. E justamente por essa experiência que o Everardo Backhäuser ele foi escolhido para ser o coordenador do projeto de nacionalização que aconteceu durante o período do Estado Novo. Na verdade, ele começou oficialmente um pouco antes, em 1936, mas ele, na verdade, começou a ganhar corpo, começou a ser desenvolvido depois da proclamação do Estado Novo, e a grande cabeça por trás desse projeto foi o Everardo Backhäuser. Inclusive, o Everardo Backhäuser ele teve algumas escaramuças, alguns conflitos com o interventor em Santa Catarina na época, que era o Nereu Ramos, porque ele observava que o Nereu Ramos ele utilizava esse projeto de nacionalização com fins políticos, com fins, por exemplo, de perseguir algumas figuras políticas de Santa Catarina que eram infensas, eram antagônicas ao grupo político que ele coordenava lá em Florianópolis. Então, o Everardo Backhäuser teve uma série de conflitos justamente por causa disso, que ele percebia uma repressão violenta que era comandada especialmente pela polícia de Santa Catarina, contra a qual ele se insurgia. E foi graças a essa intermediação do Everardo Backhäuser que o próprio presidente Getúlio Vargas ele também se insurgiu contra o Nereu Ramos e conseguiu atenuar alguns conflitos que estavam acontecendo lá na província de Santa Catarina. Além de falar sobre essa influência germânica na construção do Brasil, existe também um trecho dessa obra do Curso Geral de Geopolítica do Everardo Backhäuser, em que ele vai falar sobre o processo de formação e de consolidação das fronteiras brasileiras. E nesse momento você tem uma reflexão que é uma reflexão muito interessante dele, especialmente da forma como o Everardo Backhäuser pensa essa questão. Por quê? Porque ele olha para o processo de consolidação das fronteiras brasileiras não como um processo meramente diplomático, de uma discussão de onde vão ter as marcações e por aí vai.
Ele olha para esse processo como um processo de conquista, ou em alguns casos de reconquista desse território que foi inicialmente conquistado pelos portugueses e que nós brasileiros, em certos momentos, tivemos que avançar essa conquista, ou então salvaguardar do ponto de vista diplomático, ou em alguns casos até do ponto de vista bélico, esse legado que nos foi deixado pelos portugueses. E aí o Everardo Backhäuser, ele vai olhar para esse processo de delimitação e consolidação das fronteiras em 4 vetores diferentes, 4 vetores cardinais diferentes. Ele vai falar sobre esse processo nas fronteiras leste, oeste, norte e sul. Aí você pode perguntar, de onde que ele tirou a fronteira leste, Porque a leste do Brasil você tem o Oceano Atlântico. Mas, na verdade, ele considera como parte do processo de consolidação das fronteiras brasileiras a guerra de expulsão dos holandeses. Por quê? Porque, de fato, se a Holanda tivesse conseguido estabelecer uma colônia no Nordeste brasileiro, e essa colônia ela era extremamente abrangente, pegava lá, chegou um período que ela chegou a pegar lá de além de São Luís do Maranhão até uma região ali da Bahia, então pegava praticamente a região nordeste do Brasil inteira. Então, se os holandeses tivessem conseguido estabelecer essa colônia, a gente teria uma fronteira leste com a Holanda. Mas, felizmente, graças a Deus, portugueses e brasileiros conseguiram se unificar, conseguiram estabelecer uma aliança entre negros, índios e brancos para poder expulsar os protestantes holandeses do território do Nordeste brasileiro. No Oeste, esse processo de delimitação, demarcação fronteiriça, ele teve como grandes agentes justamente os bandeirantes, que saíram, na sua grande maioria, de São Paulo. Por que os bandeirantes foram tão importantes nesse processo de delimitação da fronteira oeste? Porque eles foram os responsáveis por empurrar esse traçado, essa linha original do Tratado de Tordesilhas para oeste da América Portuguesa, penetrando no território que, à luz desse tratado, seria território de posse dos espanhóis. Aí você pode pensar, mas então eles foram desonestos, então eles fizeram um roubo territorial da Espanha. Olhando pela perspectiva do que eram as disputas territoriais naquele período, isso daí seria uma interpretação completamente ingênua, porque o que mais acontecia naquele período era justamente esse tipo de ocupação e desocupação, conquista e reconquista de território. Portugal e Espanha tiveram uma série de entreveros em várias localidades do planeta. Por exemplo, um desses entreveros que é muito importante para a história do Brasil foi o roubo que a Espanha fez do território que deveria pertencer, à luz desse mesmo tratado, a Portugal, que é o território das Filipinas, que foram colonizadas pelos espanhóis. E foi em vingança, em resposta a esse roubo territorial que a Espanha fez do território das Filipinas, que eram portuguesas, que Portugal estabeleceu a chamada Colônia de Sacramento, que depois veio a ser a presença portuguesa ali na região onde hoje em dia a gente tem o Uruguai. Pois bem, então os bandeirantes eles foram responsáveis por avançar as fronteiras a oeste do Brasil através da sua ocupação, que depois genialmente foi utilizada pelo Alexandre de Gusmão no Tratado de Madrid para poder justificar a posse brasileira em cima daquele território, que hoje em dia corresponde basicamente à região centro-oeste do nosso país e alguns pedaços ali da região sul, no Paraná e por aí vai. Porém, o processo de consolidação fronteiriça do Brasil ele foi mais sangrento, mais cruento na consolidação das fronteiras norte e sul. No norte, isso é uma coisa que infelizmente é muito pouco conhecido no nosso país, a ocupação portuguesa e depois brasileira da região norte do Brasil ela foi um fruto, um resultado de mais de um século de batalhas, de guerras pela posse daquele território que foi disputado entre portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, belgas, ingleses. Então foi um território de disputa entre potências coloniais do século XVIII e do século XVII. Você teve, por exemplo, uma companhia
cujo dono era o Jan Moore, eu acho que o nome dele é esse, Jan Moore, que era um belga que estabeleceu uma companhia, onde hoje em dia é a Guiana Inglesa. O rei James I da Inglaterra estabeleceu também uma companhia para a exploração chamada Companhia Essequibo, né? Que esse daí que era o método de exploração colonial da Inglaterra, usando o que ficou conhecido como ou as charters, que era uma coisa meio parecida com as capitanias portuguesas, ou então utilizando essas companhias comerciais, como a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses também tinham um método parecido, por aí vai. Então, se estabeleceu uma companhia de comércio para poder explorar o comércio no Rio Amazonas. Tanto é que a penetração britânica na atual Guiana, né, que é a Guiana inglesa, ela se deu não com o objetivo apenas de ocupar aquele território, então de ocupar aquela posição no Caribe, porque a Inglaterra tinha outras posições, inclusive mais estrategicamente vantajosas no próprio Caribe. Mas era sim um portal de entrada para o Amazonas, que era o objetivo fundamental, né? Amazonas aqui no caso o Rio, para o Rio Amazonas, que era o objetivo principal dessa tentativa de ocupação do território, da qual as Guianas, que a gente tem até hoje aqui acima, né, ao norte do território brasileiro, são uma grande testemunha, um grande documento histórico de registro. Os holandeses chegaram a ocupar durante um longo período uma série de posições ao longo do rio Xingu, e eles foram expulsos pelo grande Pedro Teixeira, né, que fez aquela expedição em 1637, que ele foi até Quito, subindo ali o rio Amazonas. E o Pedro Teixeira foi o responsável por fazer a expulsão desses holandeses do rio Xingu. Os holandeses também foram expulsos da margem do rio Amazonas por outros portugueses. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Era o Luís de Vasconcelos e o Bento Parente. Bento Parente e Luís de Vasconcelos, que foram responsáveis por coordenar a expulsão dos holandeses da margem ali do rio Amazonas. Até hoje tem, na cidade de Gurupá, lá no Pará, o Forte de Santo Antônio, que é uma prova dessa batalha, dessa escaramuça que aconteceu de expulsão dos holandeses ao longo do século XVII. Os holandeses e franceses e ingleses e belgas também foram expulsos do território do contemporâneo Amapá. O próprio forte de, acho que é São José de Macapá, que fica ali no Amapá, ele é também uma prova dessa luta ferrenha que aconteceu de expulsão, no primeiro momento de ingleses e holandeses e no segundo momento de franceses do território do Amapá, que chegaram a ocupar não apenas ali o território contemporâneo do Amapá, mas uma parte significativa do Pará, pegando inclusive a região onde hoje em dia tem ali na fronteira com o Suriname, né, que era a antiga Guiana holandesa, tem ali a base aérea de Tirióis, que é uma base da Força Aérea da Aeronáutica Brasileira. Pois bem, então, você teve ao longo de todo o século XVII um verdadeiro banho de sangue que garantiu a ocupação brasileira desse território da Amazônia brasileira. Então, a posse que nós brasileiros temos desse território, né, a brasilidade da Amazônia brasileira, ela foi fruto de muita luta. Por isso que me revolta profundamente quando eu vejo essas iniciativas entreguistas, especialmente desse governo que está aí agora, que está desbrasileirizando de uma forma acelerada o território da Amazônia. Isso é um crime que esse governo está cometendo, é um crime que ele está cometendo contra essas verdadeiras gerações, essas verdadeiras hordas de brasileiros e de portugueses que deram o seu sangue, que deram a sua vida para poder salvaguardar a posse e a presença brasileira no território da nossa Amazônia. E no sul do Brasil também houve uma infinidade de guerras, uma infinidade de escaramuças, especialmente nesse território missioneiro, que tinha muita relação justamente com esse traçado, mal traçado do Tratado de Tordesilhas, em que você não tinha uma definição de fato do que era português e do que era espanhol. Isso gerou, naturalmente, uma série de conflitos. A própria existência da colônia, inicialmente, de Porto dos Casais, que depois ficou conhecido como Porto Alegre, se deu justamente para poder salvaguardar a presença portuguesa na colônia de Sacramento, porque, naturalmente, você tinha que ter ali uma espécie de um posto de mediação, um posto de intermeio para poder
viabilizar a viagem, né, que sairia de Santa Catarina e iria até lá a orla do Uruguai. Então você tinha que ter ali uma espécie de um posto logístico que desse condições de se realizar essa viagem. Foi por causa disso que se iniciou de uma maneira mais contundente a ocupação do atual Rio Grande do Sul. Muitos bandeirantes lutaram em várias dessas batalhas, inclusive a palavra gaúcho. O primeiro uso que se tem documentado desse termo em língua portuguesa foi a sua utilização para falar mal dos bandeirantes, porque muitos deles iam lutar na guerra em favor de Portugal e depois eles desertavam no meio do caminho, enfim, iam se aventurar, iam lutar para algum caudilho, enfim, iam tocar a vida, desertavam da batalha. E como a maioria dos bandeirantes eram mestiços de índio com português, esse termo ele vem da língua quechua, o termo gaúcho, e ele significava na língua quechua justamente isso, mestiço. Significava, na verdade, criança órfã, né? Que era a maioria dos casos das crianças que eram produzidas pelo encontro carnal de espanhóis com índias, com chinas. Então esse termo foi usado primeiramente em língua portuguesa como quase um xingamento para os bandeirantes, mostrando como a história do nosso país é uma história ao mesmo tempo muito rica, muito variada e também muito unitária. E a questão das fronteiras no sul do Brasil só foi ser resolvida com a chamada questão de Palmas, né? Que foi o nome que a questão teve em português, para poder se contrapor ao nome em espanhol, que era Questão de las Misiones, porque a Argentina já tinha uma província com o nome de Misiones, e aqui o Barão do Rio Branco, na sua genialidade, percebeu que colocar essa questão com o nome de missões seria algo que iria favorecer a Argentina. Então ele fez uma defesa brilhante e conseguiu salvaguardar a posse de grande parte daquele território pelo Brasil, criando ali a posição para que o Brasil ele pudesse ter o domínio dessa região do sudoeste, ali, né, da região oeste do sul do nosso país. E o Brasil, apesar de ter conseguido vantagens expressivas na demarcação das suas fronteiras, sempre teve uma postura absolutamente generosa e quase magnânima em relação aos seus vizinhos lindeiros. Por exemplo, o Brasil tinha todas as condições de abocanhar uma parte significativa do território do Paraguai, muito além ali do Rio Apa. Mas o Brasil ele usou como critério para poder estabelecer ali as fronteiras com o Paraguai, primeiro, o critério do uti possidetis possidetis, né? Ou seja, território que já era ocupado de fato por brasileiros, e também utilizou um outro tratado, foi o Tratado de Santo Ildefonso, que era um tratado anterior que já marcava uma divisa ali entre o Paraguai, território das missões paraguaias, e o Brasil. Então o Brasil ele se ateve a esse tratado anterior, demonstrando uma grande altivez em relação a um país que nos atacou de uma maneira covarde, mas nós demonstramos uma grande generosidade em relação a ele. A mesma coisa aconteceu em relação à Bolívia, com o território do Acre, porque muitos brasileiros foram até a região do Acre, numa época em que ninguém sabia onde que era Brasil, onde que era Bolívia, ninguém sabia nada, eles foram se infiltrando ali na mata, né, muitos cearenses e alguns gaúchos, e chegou um determinado momento que eles já estavam em território boliviano, e os bolivianos eles queriam expulsar os brasileiros, então criou-se uma escaramuça. O governo brasileiro, a primeira posição do nosso governo era encontrar um meio de tirar aqueles brasileiros de lá, porque o Brasil não queria problemas com a Bolívia. Só que a Bolívia, de uma maneira completamente destrambelhada, de uma maneira imbecil, colocou os Estados Unidos no meio da brincadeira, criando o chamado Bolivian Syndicate. E aí, como o Brasil percebeu que seria um grande perigo o estabelecimento dos Estados Unidos num modelo de ocupação muito parecido com o que era a ocupação da África naquele período, e que a existência desse Bolivian Syndicate, que seria uma espécie de uma charter company dos Estados Unidos, criaria, na verdade, um grande foco de irradiação da presença do imperialismo americano na Amazônia, o Brasil chegou a um acordo com a Bolívia de comprar aquele território, inclusive fazendo a obra daquela ferrovia madeira, Mamoré, que não tinha nenhuma utilidade para o Brasil, ele só fez aquilo realmente para poder beneficiar a Bolívia com o escoamento da sua produção, né, que passava por dentro do Brasil. Então o Brasil teve, na questão do Uruguai, eu estava me esquecendo, no Uruguai o Brasil cedeu o território para o Uruguai, porque se vocês olharem, né, o mapa do Rio Grande do Sul, tem uma pontinha ali, uma tripinha, que é aquela parte do Chuí.
O que deveria ser a linha demarcatória dessa tripinha que desce ali na região do Chuí seria uma lagoa chamada Lagoa Mirim, que ela é resultante do rio Jaguarão, que passa ali próximo, que é o que divide, né, o Brasil do Uruguai, é o rio Jaguarão, e aí ele escoa para essa lagoa. Então, que seria o desenho da fronteira, seria o desenho da lagoa. Só que o que iria acontecer é que os moradores daquela região do lado do Uruguai, né, então você ia ter a lagoa no meio, você ia ter a tripinha do Chuí, que era Brasil, e do outro lado tinha o Uruguai. Os moradores daquela região não teriam acesso à água. Então, o Barão do Rio Branco, de uma maneira completamente magnânima, cedeu parte daquele território para que os uruguaios pudessem ter acesso à água. Deu de graça uma quantidade significativa de terreno brasileiro para que aqueles uruguaios que moravam naquela região tivessem acesso também à Lagoa Mirim e pudessem utilizar-se de água e viabilizar, né, a sua existência. Os uruguaios foram tão gratos que, inclusive, nomearam vários nomes de toponímia, nome de lugar, com o nome de lideranças políticas brasileiras. Ali próximo da fronteira com o Jaguarão tem ali, eu acho que Nilo Peçanha, tem Getúlio Vargas. Getúlio Vargas eu tenho certeza que tem ali, acho que é uma ponte Presidente Getúlio Vargas, tem também uma localidade Presidente Getúlio Vargas. Então, eles reconheceram a generosidade e a magnanimidade dos brasileiros no trato do desenho, da delimitação das fronteiras com os seus vizinhos. Agora vamos chegar no ponto, que é o filé mignon, digamos assim, do pensamento do Everardo Backhäuser, que é a sua teoria sobre os elementos que constituem, que destroem a unidade do nosso país, que depois foi apoderada e desenvolvida por outros grandes pensadores do pensamento geopolítico brasileiro. Então, Everardo Backhäuser ele vai estabelecer, né, uma série de elementos que contribuem e uma série de elementos que destroem. Eu vou fazer uma apresentação aqui um pouco mais condensada, porque tem muita coisa que dá para colocar num balaio só. Então, entre as forças centrífugas, né, as forças, os vetores que contribuem para a fragmentação do nosso país, o Everardo Backhäuser ele vai destacar alguns elementos. O primeiro elemento que ele vai destacar, que já começa uma coisa bastante controversa, é a posição da capital do país naquele momento. Lembrando que ele escreveu esse texto, se eu não estou enganado, em 1926. Então tem muita coisa que já se modificou, felizmente, né? Na verdade, quase todos os elementos que ele destaca como elementos destrutivos da unidade nacional foram posteriormente corrigidos, especialmente porque os grupos políticos que comandaram a política brasileira depois de 30 leram o Backhäuser, dialogaram com o Backhäuser e perceberam a importância desses pontos que ele levantou. Então, o primeiro ponto é a posição litorânea e periférica da capital do país, naquele momento no Rio de Janeiro. Então, o Everardo Backhäuser já defendia naquela época, e já havia outros, inclusive na própria Constituição de 1891, houve a ideia de se criar uma capital no Planalto Central brasileiro, e o Everardo Backhäuser comungava dessa ideia e defendia que a capital do país fosse transferida para a atual Brasília, que foi o projeto que só veio a ser concluído com o Juscelino Kubitschek. E ele tinha uma série de motivações para tanto. Primeiro, do ponto de vista militar, porque militarmente a capital no litoral brasileiro ela era muito vulnerável. Qualquer porta-aviões, qualquer navio que parasse ali, fizesse um embargo, ele destruía completamente o cérebro, né, a cabeça política do país e dominava completamente o país. A invasão, ou uma eventual invasão do Brasil com a capital em Brasília se torna praticamente impossível, porque você vai ter que atravessar ali quilômetros e quilômetros e quilômetros de presença brasileira, né? Então, é uma capital do ponto de vista da logística militar muito mais segura. Além disso, a existência de Brasília ela permite, do ponto de vista político, um gesto que é um gesto muito significativo que você dá para as regiões centro-oeste, norte e até mesmo para a região nordeste do Brasil, de que a política brasileira ela se importa com essas regiões. Porque o que acabava acontecendo com a capital no Rio de Janeiro é que você, no final das contas, você tinha uma proximidade muito maior ali, especialmente com o Sudeste, é óbvio que o Rio de Janeiro fica no Sudeste, também com o Sul do Brasil, especialmente com essa região mais litorânea. Tinha algum contato com o litoral do Nordeste, ali, Pernambuco, Paraíba, Salvador e por aí vai. Mas o contato, por exemplo, com Manaus era um contato longínquo.
Manaus está muito mais próxima de outras capitais de repúblicas espanholas, hispânicas, do que em contato com a capital do seu próprio país. Então isso é um gesto que é um gesto muito importante, muito significativo do ponto de vista político. Além disso, a existência da capital no Planalto Central é o que viabiliza a integração nacional com essas regiões que são pouco antropizadas. Foi a existência de Brasília que permitiu que pudessem ser construídas a Belém-Brasília, a Cuiabá-Santarém. É a existência de Brasília que viabiliza, inclusive, voos comerciais. Isso eu ouvi de um especialista em aviação comercial, que se não houvesse Brasília, não seria possível ter voos comerciais, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e Manaus, São Paulo e Manaus. Por quê? Porque é o fato de você ter uma metrópole no meio do caminho, por assim dizer, que viabiliza que você tenham voos que vão fazer conexão com Brasília e que os passageiros que têm interesse de ir para as capitais do norte do país vão se somar aos passageiros que já estão em Brasília e vão viabilizar economicamente que você possa ter voo para Porto Velho, que você possa ter voo para Boa Vista, que você possa ter voo para Manaus, para Belém, por aí vai. Se você não tivesse esse interposto, por assim dizer, no meio do caminho, dificilmente seria possível você ter, inclusive, aviação comercial, né? Só ia ter aviação privada, só jato, que ia poder fazer esse percurso, então ia ter que fazer uma volta gigantesca, né? Ia ter que ir para o Nordeste, lá para São Luís do Maranhão, e depois de lá de São Luís ter que voltar para Manaus ou para Porto Velho. Além disso, a existência de Brasília foi o que permitiu o grande desenvolvimento daquela região ali que você vai abranger, por exemplo, esse eixo Brasília-Goiânia, tendo no meio do caminho Anápolis, ali na Serra do Ouro. Então, hoje em dia, esse eixo que se estabeleceu é um dos eixos mais prósperos, mais desenvolvidos do país e que conseguem, em alguma medida, diversificar a presença industrial. Você tem várias indústrias farmacêuticas, químicas ali na região de Anápolis. Então você tem ali um bolsão de prosperidade que só existe por causa da existência da capital. Conseguiu também oxigenar, do ponto de vista econômico, as capitais do Centro-Oeste, né? Tanto Campo Grande quanto Cuiabá se oxigenaram economicamente com a transferência da capital ali para uma região mais próxima, estabelecendo conexões econômicas, estabelecendo parcerias. Também acabou oxigenando essa região sul de Goiás, ali Jataí, Catalão, o que também, por tabela, acabou oxigenando o Triângulo Mineiro. Então você estabeleceu ali quase que um perímetro de atividade econômica que só existe por conta da existência de Brasília. Além disso, desculpa, eu tô meio gripado, então de vez em quando a voz falha um pouco, né? Além disso, é a existência de Brasília que cria, num certo sentido, um bolsão, evitando que aconteça uma maior inflamação e uma maior saturação populacional das grandes metrópoles do Sul e do Sudeste. Então foi a existência de Brasília que conteve, num certo sentido, os fluxos migratórios que teriam se direcionado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para, no momento posterior, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses fluxos eles foram contidos e foram absorvidos por Brasília, permitindo que houvesse uma espécie de um respiro, quase um desafogo dessas cidades, que no caso do Rio de Janeiro é uma cidade completamente saturada populacionalmente, não tem mais onde colocar gente no Rio de Janeiro. Só o fato de você ter que colocar uma parte significativa da população no Rio de Janeiro nesses morros que são absolutamente infensos à ocupação humana, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que chove muito e você tem ali, pela própria topografia desses morros onde se fizeram as favelas, você tem uma topografia que ela é mais afeita à erosão. Então aquilo ali é uma tragédia anunciada. Então, foi graças à existência de Brasília que se criou mais um núcleo de povoamento e que fez uma espécie de um desafogou um pouco as grandes cidades brasileiras que, na situação que estão contemporaneamente, já estão saturadas. Imagina se não existisse Brasília. E hoje em dia, infelizmente, aqui só fazendo um parênteses, né? Existe uma interpretação em relação a Brasília que eu considero uma interpretação muito incorreta. Por quê? Porque metonimicamente as pessoas culpam a existência de Brasília pela política brasileira, o que é uma coisa completamente absurda. Alguém acha em sã consciência que se a capital fosse no Rio de Janeiro, ou então se fosse em qualquer outro lugar,
a política brasileira seria melhor por causa disso. Isso é uma coisa de maluco. Aí tem algumas pessoas que dizem, não, mas é porque se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em São Paulo, se fosse um grande núcleo metropolitano, os políticos seriam pressionados. Isso também é uma avaliação completamente incorreta. A grande maioria das repúblicas hispânicas aqui na América do Sul tem as suas respectivas capitais, seus respectivos centros políticos, também onde está o centro populacional. E o que melhorou na vida dessas repúblicas? Você quer um exemplo mais bem acabado de interface entre centro político e núcleo populacional do que Buenos Aires? E olha a situação que a Argentina está. Então isso daí é uma coisa completamente absurda. Na própria história brasileira isso daí é negado, porque a capital esteve no Rio de Janeiro durante a República Velha inteira e foi um dos períodos de maior penúria, inclusive, política, econômica, social do nosso país. Então isso é uma visão completamente estapafúrdia. Além disso, Brasília atualmente, Brasília mais ali as cidades satélites, além do plano piloto, é o terceiro maior núcleo populacional do país. Então também não é como se Brasília fosse uma ilha no meio do nada. Depois de São Paulo e do Rio de Janeiro, é o terceiro maior bolsão populacional do nosso país e que tem, inclusive, ali um grande potencial de expansão de ocupação. Então a tendência natural, inclusive, é que Brasília cresça mais, até porque tem uma qualidade de vida superior a muitas das cidades aqui do Sudeste. Então, se a pessoa for migrar, se ela pensar racionalmente, ou ela vai para o sul do país, ou então ela vai para Brasília. Dificilmente alguém vai vir para cá, para o Rio de Janeiro, se pensar racionalmente. Então, a ida da capital para Brasília só trouxe benefícios, desenvolveu mais o país, integrou mais o país. Eu posso falar para vocês, com certeza absoluta, se não tivesse existido a construção de Brasília, o Brasil não teria mais a posse da Amazônia. Porque toda a integração posterior à construção de Brasília só foi possível por causa da existência de Brasília. Inclusive, na época do Estado Novo, o Getúlio Vargas chegou a criar uma superintendência chamada de SUDECO, né? Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, parecida com a SUDAN da Amazônia ou a SUDENE do Nordeste. E uma das primeiras medidas que foram estabelecidas por essa superintendência foi justamente a transferência da capital para Brasília, entendendo que seria impossível desenvolver o Centro-Oeste se não houvesse nenhum ponto logístico que servisse como base para esse processo de irradiação de desenvolvimento. Então esse é o primeiro elemento que o Backhäuser vai destacar naquele momento, entendendo que era uma grande fragilidade para a unidade nacional a capital estar no Rio de Janeiro. Além disso, o Everardo Backhäuser ele vai destacar também um sentimento regionalista que existia no Brasil com uma força imensa no período em que ele escrevia, ali em 1926. E graças a Deus esse sentimento também foi, não posso dizer completamente extirpado, especialmente porque agora na nossa nova República Velha, a degradação moral, a degradação intelectual do país vem fazendo com que esse tipo de visão rasteira do que é o Brasil e a brasilidade começa a florescer de novo, mas hoje em dia ele é incomparavelmente menos desenvolvido do que era na época da República Velha, em que a grande maioria das pessoas, na verdade, via muito mais o Brasil como uma espécie de uma confederação de mini-nações regionalizadas do que, de fato, um país. Só para vocês terem noção, você não tinha nenhuma seleção de futebol, uma seleção de qualquer esporte. A primeira seleção brasileira, ela foi, na verdade, um catadão que fizeram da seleção de São Paulo contra a seleção do Rio e da seleção do Rio de Janeiro. Aí juntaram ali as duas seleções e fizeram uma mistura. Uma coisa meio parecida com o que é a atuação do Reino Unido nas Olimpíadas, né? Na Copa do Mundo eles jogam as nações separadas, Escócia, Irlanda, Inglaterra. Aí nas Olimpíadas eles fazem um catadão para poder juntar mais medalhas ali para o Reino Unido. Era basicamente assim que funcionava. Então, havia de fato uma visão ultra fragmentada, provincial do país, que foi fruto de quase um século de um trabalho de erosão ideológica, intelectual, simbólica da nacionalidade brasileira, que foi levado adiante, especialmente por esses grupos que eram muito vinculados, inclusive, à maçonaria, né? Mas eu teria que fazer um vídeo para falar só sobre a questão do papel da maçonaria nesse processo. Eram muito vinculados à maçonaria e que foram os grupos que formaram os chamados partidos republicanos do período, né? Partido Republicano Rio-Grandense, Gaúcho, Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano da Capital, que tinha, inclusive, como uma das suas figuras proeminentes, o Quintino Bocaiúva,
que é uma das figuras mais lastimáveis da história brasileira e que é homenageado aí à torta e à direita. Eu não canso de falar mal do Quintino Bocaiúva. Pois bem, então esse trabalho de destruição intelectual da noção da identidade brasileira foi realizado por esses grupos vinculados ao liberalismo e à maçonaria. Esse trabalho ele veio a culminar nesse sentimento que foi compreendido pelo Everardo Baquerroze como um dos sentimentos mais erosivos da existência do Brasil e que, graças a Deus, foi contraposto por um trabalho de construção, de reconstrução, de retomada dessa identidade nacional que foi iniciado especialmente pelo Getúlio Vargas e foi levado adiante pelo governo que veio posterior a ele, pelo Dutra, pelo Kubitschek, pelos militares, e que só começa a ter um refogo com a ascensão da nova República Velha, que novamente começa a atacar a brasilidade, agora não apenas mais de uma perspectiva provincial, mas também de perspectivas diferentes, como a perspectiva racial, a perspectiva de gênero, de sexo, enfim, esse tipo de coisa que a gente costuma falar e costuma caracterizar como identitarismo. Outro elemento que é apontado pelo Everardo Baquerroze como elemento destrutivo da unidade brasileira era a discrepância territorial, política e populacional que havia entre os estados. Esse é um elemento que ainda hoje ele continua sendo um empecilho para a unificação do país. Por quê? Porque a forma como os diferentes estados, as diferentes províncias do nosso país foram constituídas, cria uma situação que é uma situação aberrante, por exemplo, de você ter províncias como a província de Sergipe, ou a província do Rio de Janeiro, que são minúsculas, são fiapos territoriais, e você tem, ao mesmo tempo, províncias como Mato Grosso, como Pará, que são verdadeiros continentes dentro de um continente maior, praticamente. O estado do Pará é uma coisa gigantesca. Tem um município lá, que é o município de Altamira, que é maior do que a maioria dos países da Europa, é um troço gigante. Dentro do município você tem distâncias que ultrapassam os 1.000 quilômetros. Então é uma coisa absolutamente gigante. E é contraproducente, do ponto de vista da unidade do país, você ter províncias tão grandes, além de dificultar bastante, inclusive, a própria comunicação entre as regiões dentro da província. Então, além da desintegração nacional, você também tem a desintegração provincial. Você imagina o cara para sair da ponta sul do Pará e até Belém do Pará. O deslocamento louco que não é. Eu, uma vez conheci uma senhora viajando por algum lugar e tal, a gente estava conversando, eu a conheci, ela era bem desse extremo sul do Pará. E ela era uma pessoa que tinha uma condição financeira relativamente desenvolvida, e ela viajava muito. Aí ela me contou que ela tinha acabado de fazer uma viagem para a França e que ela demorou o dobro de tempo se deslocando da cidade dela, eu acho que era, não sei se era Eldorado dos Carajás, era naquela região dos Carajás ali. Demorou o dobro de tempo se deslocando da cidade dela até o aeroporto Valdecan, em Belém do Pará, do que o tempo que ela demorou para fazer a viagem do Pará até Paris. Só para vocês verem o que é essa absurdidade desse tamanho das províncias no Brasil. Além disso, você também tem a discrepância do ponto de vista populacional, né? Pega, por exemplo, um estado, uma província como Roraima. Roraima, eu acho que tem um pouco mais de 500 mil habitantes. Isso aí é menos que a metade da população da minha cidade aqui no Rio de Janeiro. Então você tem um desbalanço que cria problemas do ponto de vista político para você ter uma integração do país. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é o seguinte: nesse nosso modelo bicameral, na Câmara dos Deputados você tem a representação populacional, por assim dizer, em que os estados são representados populacionalmente, e no Senado você tem uma representação que é uma representação federativa, em que cada estado tem a mesma quantidade de senadores. Isso é um modelo de representação que no atual estado do Brasil, do ponto de vista da disposição populacional e da disposição do tamanho dos estados, é completamente disfuncional. Por quê? Porque cria uma situação em que todo mundo fica chateado um com o outro, né? Todo mundo fica numa situação de estar insatisfeito com essa divisão. Por quê? Porque do ponto de vista da Câmara dos Deputados, você tem uma situação aberrante, como, por exemplo, o estado de São Paulo ter mais deputados do que toda a região norte do Brasil. Isso daí é uma desproporção absurda. Se eu não estou enganado, também está próximo de ter mais deputados que a região nordeste inteira do Brasil. Um estado só. Então é claro que é uma desproporção completamente disfuncional. Por outro lado,
Você também tem uma situação de, no Senado, você tem estados quase que completamente despovoados, como Amapá e Roraima, tendo a mesma quantidade de senadores que o Rio de Janeiro, que São Paulo, que o Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma situação que ela é duplamente disfuncional. E que só não é pior, só não é mais nociva para a unidade do país, porque, felizmente, a política no Brasil ela não é uma política provincial. O poder no Brasil ele está distribuído em bolsões locais e regionais. Então você pega, por exemplo, sei lá, Petrolina. Petrolina, basicamente a ligação política e até em alguns aspectos cultural que Petrolina tem com Recife é a mesma ligação que ela tem, pelo menos do ponto de vista mais óbvio político, com Manaus, com Porto Alegre, com o Rio de Janeiro. É a ligação que é feita pelo liame da brasilidade. Agora, a política que acontece ali em Petrolina, ela está dialogando muito mais com o Juazeiro, que fica ali do outro lado do Rio São Francisco, ou então ali com a região do Araripe, de Pernambuco, ou então com a região do Sertão Sul do Piauí, do que com Recife, do que com Abreu e Lima, ali no litoral de Pernambuco. Então, um deputado que é eleito por Petrolina, ele está pensando na realidade de Petrolina e adjacências, ele não está pensando na realidade do estado de Pernambuco. Felizmente isso acontece, né? Essa fisiologia que tem tantos aspectos negativos, nesse ponto ela é positiva. Por quê? Porque ela impede que se crie essa fricção entre os interesses provinciais e os interesses da União, porque se a política no país fosse de fato uma política provincial, como acontecia na época da República Velha, a tendência natural é que o país se fragmentasse, ou então que mudasse completamente o desenho institucional da forma de representação política, porque ia criar ali uma situação de impasse que seria uma situação de impasse insuperável. Você ter, por exemplo, no Senado, a mesma distribuição de senadores para Roraima e para São Paulo. E o quarto ponto, o último ponto que o Everardo Backhäuser ele vai citar acerca desses elementos que são nocivos à unidade é um elemento que felizmente foi corrigido, que é a discrepância institucional e a variedade institucional que existia dentro do país durante o período da República Velha. Então, dentro do país, durante a República Velha, você tinha múltiplos códigos de processo civil, você tinha sistemas judiciários diferentes, você tinha sistemas educacionais completamente diferentes, tinha lugar que nem tinha lugar que tinha um sistema relativamente desenvolvido, que nem o Rio Grande do Sul, então era tudo diferente. Você tinha uma hipertrofia absolutamente patológica das milícias provinciais, das contemporâneas polícias, que em alguns estados eram mais desenvolvidos do que o próprio exército, do que a própria Força Nacional. São Paulo, por exemplo, tinha uma milícia provincial extremamente desenvolvida, que fazia frente tranquilamente ao Exército Nacional. O Rio Grande do Sul, idem. Inclusive, um dos motivos por que foi proclamado o Estado Novo, eu já falei isso em vídeos anteriores, foi porque se descobriu que a província de São Paulo, na época o governador era o Armando de Salles e depois o Cardoso de Melo, e a província do Rio Grande do Sul com Flores da Cunha, eles estavam se armando de uma maneira completamente desproporcional, que ficou claro que não era para poder caçar bandido, né? Ficou claro que era para poder enfrentar as forças da União, por isso que se estabeleceu o regime de força do Estado Novo. Então isso era um problema muito sério durante a República Velha, que foi corrigido, felizmente, com o período da Grande Era Vargas, em que houve um desenvolvimento, uma organização gigantesca das Forças Armadas Nacionais e houve também uma espécie de um esvaziamento, um enxugamento, um retorno para as suas prerrogativas legítimas das polícias provinciais. Então, fazendo uma apresentação condensada, esses são os pontos que foram levantados pelo Backhäuser como pontos nocivos à integridade e à unidade do país. E o Backhäuser, ele assinalou também alguns pontos fundamentais, positivos, constitutivos da unidade do Brasil. Pontos que naquele momento já eram estabelecidos, já eram consolidados e alguns a se estabelecer, a se consolidar. Dentre os estabelecidos, elementos que ajudam, forças centrípetas, que atraem para o centro, que unificam o Brasil, ele vai destacar
A unidade linguística do Brasil, que é uma coisa absolutamente única, que não existe no planeta, algo comparável com um continente como o Brasil, e você tem um país gigantesco como esse, falando basicamente apenas uma língua. As únicas situações, na verdade, a multiplicidade linguística, ela é um fenômeno do velho mundo. Europa, África e Ásia. Lá, qualquer país, qualquer nação, se fala uma infinidade de línguas. Por quê? Porque o povoamento dessas regiões se deu num período em que qualquer montanha, qualquer rio, qualquer vale era um obstáculo intransponível de contato entre culturas diferentes. Então foram se estabelecendo, na verdade, microculturas em cada localidade, cada uma com a sua língua, cada uma com o seu modo de ser. Então você anda pelos países europeus, cada canto que você para ali tem uma língua, um dialeto diferente. O Novo Mundo, a América e a Oceania, tiveram uma forma de povoamento diferente, que se deu num momento em que uma montanha, uma chapada, um rio já não era um obstáculo intransponível. Isso que faz com que a maioria dos países, tanto da América quanto da Oceania, tenham uma situação de maior unidade linguística. Os países que foram colonizados pelos ingleses, eles garantiram, salvaguardaram um certo nível de unidade linguística utilizando um método que, pelo menos para esse mister, é um método muito eficiente, mas é um método completamente bárbaro, que é o método do genocídio das populações anteriores que lá viviam. Então, os Estados Unidos fizeram isso, cometeram um dos maiores genocídios da história da humanidade contra os seus indígenas. Se estima que nos Estados Unidos, na América do Norte, havia algo em torno de 10 milhões de indígenas. Onde que estão esses índios hoje em dia? Onde que no fenótipo dos americanos você vê traços, marcas desses indígenas? Você não vê. Aqui no Brasil você anda por tudo que é canto, todo mundo tem uma cara que lembra alguma coisa de indígena. Você pega eu, por exemplo, apesar de a minha família você ter uma parte que veio da Europa e outra que tem essa miscigenação, se você olhar para minha cara, especialmente para essa minha cabeça grande aqui, você vê alguns elementos, especialmente dos cariris, né? Que eram famosos por ter uma cabeça mais avantajada. Então eu carrego comigo isso aqui no meu fenótipo, no meu sangue, com muito orgulho, inclusive. Então, essa miscigenação não acontecia nessas colônias inglesas. E na Oceania é a mesma coisa. Foi feito um genocídio lá dos Maori, dos aborígenes da Austrália. Na Oceania, houve um determinado momento em que os colonizadores, que eram todos degradados, prisioneiros na Inglaterra, que eram mandados para aquela região, ficaram com pena das crianças. E aí, para não matar, não exterminar as crianças, o que eles faziam? Eles roubavam as crianças dos pais, colocavam lá numa espécie de um centro, uma coisa que parecia um zoológico, e aí matavam os pais. Essa daí que era um método civilizado de extermínio que foi praticado ali na região da Oceania de colonização inglesa. Pois bem, na América Espanhola, essa unidade não se estabeleceu porque, primeiro que a própria Espanha sempre foi muito fragmentada, né? O País Basco, você tinha uma série de traições, a Catalunha a mesma coisa, então Castela nunca teve uma unidade, mesmo no período que a Espanha era o lugar mais rico do planeta, você nunca teve uma unidade. Além disso, os espanhóis encontraram culturas mais desenvolvidas do que as culturas que foram encontradas pelos brasileiros. No Brasil, você praticamente não tinha agricultura nenhuma, você tinha métodos muito rudimentares implementados pelos indígenas. A maioria das tribos que habitavam aqui na orla brasileira praticavam canibalismo, praticavam toda forma de totemismo, praticavam utilização de partes corporais dos seus inimigos como troféus, enfim, colecionavam cabeça, colecionavam membro, então todo tipo de barbaridade. No sertão, em que havia, digamos assim, um outro grupo étnico, né, que eram os índios da família G, especialmente os cariris, todo ano você tinha a Guerra do Caju. Por quê? Porque eles se alimentavam basicamente de caju, faziam os licores, né, inclusive daí que vem a cajuína do Piauí, e nessas guerras do caju, que era no momento em que o caju aflorava, depois das chuvas, que você tinha ali a coleta do alimento. Então esses indígenas eles se degladiavam, enfim, eram verdadeiros extermínios, genocídios para poder salvaguardar a posse do caju, que era basicamente ali toda a fonte nutricional que esses indígenas conseguiam arraigar para si. Então, você tinha um nível muito inferior de desenvolvimento quando a gente compara com algumas tribos que foram encontradas pelos espanhóis, como os incas, os maias, os astecas. Também tinha muita barbaridade, também tinha muita incivilidade nessas tribos, mas existe aí um abismo. Os próprios Quechua, os Aimorés na Bolívia, os Nazca no Peru,
Os mapuches no Chile, na Argentina, eram bem mais desenvolvidos, já tinham um certo domínio da agricultura, alguns já tinham até um certo domínio de pecuária, então eram grupos indígenas muito mais desenvolvidos do que os tupis e os tapuias aqui no Brasil. E foi por isso que foi possível estabelecer um contato que fosse um contato de sincretização, de mistura, de miscigenação entre os indígenas brasileiros que foram sendo aos poucos integrados à unidade dessa cultura que se formava num primeiro momento por esse caldeamento entre o elemento lusitano e o elemento indígena. E também essa unidade linguística se deve à atuação do padroado português, né? Que foi, o padroado, só para poder explicar, foi uma acordo estabelecida entre Portugal e a Santa Sé para atribuir ao reino de Portugal certas funções eclesiásticas, claro que sempre com autorização da Santa Sé, em Roma, e também atribuir a grupos religiosos algumas funções administrativas. Então os próprios jesuítas da Companhia de Jesus se beneficiaram e muito, puderam criar as missões, por exemplo, que eram territórios que eram administrados pelos próprios jesuítas graças a essa instituição do padroado. Então, os jesuítas eles estabeleceram, aí sim, uma missão de caráter colonizador e de caráter, num certo sentido, populador e civilizador, se você for olhar da perspectiva da Igreja Católica, de catequizar aqueles indígenas e fazer com que houvesse, ainda que de uma maneira indireta, uma unidade no país, né? Uma unidade que fosse estabelecida por essa penetração tanto da lusitanidade quanto da civilização católica, da civilização cristã. Então, a unidade linguística e um outro elemento que também dialoga com tudo isso que eu falei, que é a unidade de credo, que naquele momento, do ponto de vista religioso, era quase que absoluta no país. E mesmo hoje, apesar de você ter a expansão desses grupos protestantes, neopentecostais, a visão de mundo, aquilo que se chama de psicologia social, ainda é uma visão de mundo católica. E você pode observar isso de maneiras muito claras. Recentemente a gente teve aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, dia 12 de outubro, e quando eu fui à missa na igreja, você percebe que a igreja está muito mais cheia, né? Está mais cheia tanto pelos católicos de IBGE, o pessoal que não vai à missa nunca, mas vai nessas cerimônias. E também você percebia que havia uma grande quantidade de pessoas que não eram de fato católicas, mas que vão lá pela fé e pela devoção que tem em relação à imagem de Nossa Senhora Aparecida, essa devoção mariana, que é muito forte, inclusive entre muitos grupos protestantes. Eu lembro que eu participei de um velório, né, um enterro de uma pessoa querida, e aí essa pessoa, ela era, uma parte da família era católica, outra parte era de uma denominação dessas aí neopentecostais. Aí, de uma maneira muito respeitosa, muito civilizada, foi uma parte ali daquela cerimônia, né, ali de velar a pessoa, foi feita com um representante da Igreja Católica e uma outra parte foi um grupo lá, eu acho que era a Assembleia de Deus, se não estou enganado, a Assembleia de Deus foi mandado para lá e fizeram também o que seria o análogo protestante àquela cerimônia católica. E chegou um momento em que nós que somos católicos começamos a rezar a Ave Maria, né? E uma parte significativa dos membros desse grupo protestante rezou junto com a gente a Ave Maria por conta desse culto mariano. Uma parte não rezou, ficou em silêncio, e outra parte rezou junto com a gente. Então você percebe a profundidade que existe das raízes católicas, mesmo debaixo dessa casca que aos poucos vai se aprofundando mais, né? Mas dessa casca que existe de neopentecostalismo e de protestantismo, né? Luteranismo no nosso país. Além disso, o Everardo Backhäuser, ele vai estabelecer também como um dos elementos fundamentais para a existência da unidade do nosso país, a forma compacta do país, né? O fato de você não ter nenhum acidente geográfico, de você não ter nenhum tipo de elemento que venha a estabelecer algum obstáculo, que venha a estabelecer algum tipo de muralha atrapalhando a unificação desses grupos que compõem o país, desses grupos que compõem a nacionalidade brasileira. Além disso, o Everardo Backhäuser, né, foi por isso que eu coloquei aqui meus óculos, ele vai falar também de alguns outros pontos que são pontos de caráter mais secundário, mas que são fundamentais para poder estabelecer a unidade do país e que no momento em que ele escrevia ainda não existiam.
Dentre esses pontos, a gente pode destacar alguns que foram salvaguardados, que foram conquistados posteriormente, e outros pontos que ainda prescindem de um desenvolvimento maior. Então, o Everardo Backhäuser, ele disse que seria fundamental o estabelecimento de uma malha rodoviária e ferroviária para poder integrar o país, algo que não existia naquela época. Até o Getúlio Vargas, a primeira ligação rodoviária que foi haver entre o norte e o sul do Brasil, né, mais especificamente entre o nordeste e o sudeste, foi construída com o Getúlio Vargas. Ele que terminou a rodovia Rio-Bahia e, a partir da Rio-Bahia, ele que foi integrar o final da Rio-Bahia com a Transnordestina. Então você só foi ter de fato uma ligação rodoviária entre o norte e o sul do Brasil com o Getúlio Vargas. Até então, quem quisesse sair do nordeste para o sudeste tinha que pegar um barco chamado Ita. Tem até um samba enredo, acho que do Salgueiro, que ele fala, eu peguei um Ita no norte, desci para o sul, alguma coisa parecida com isso. Então, esse desenvolvimento, graças a Deus, apesar de ainda insuficiente, ele foi muito, muito, muito alongado a partir da década de 1930. O Backhäuser vai falar de um novo desenho dos estados brasileiros que tivessem um caráter departamental e que fossem feitas divisões nos estados que fossem muito grandes, por exemplo, o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, o estado do Amazonas, você faria uma divisão ali, como foi feito, por exemplo, em Goiás, né? Antigamente Goiás era o Goiás inteiro, mais Tocantins, então era outro colosso. E também houvesse uma redistribuição dos estados muito pequenos, tipo Rio de Janeiro, tipo Espírito Santo, tipo Sergipe. O que é o estado Sergipe? O estado das Alagoas, que antigamente pertencia a Pernambuco, não faz nenhum sentido estar separado de Pernambuco, tem uma unidade até, num certo sentido, dialetal, cultural, com Pernambuco e por aí vai. Ele vai falar também de uma distribuição mais racional dos fluxos migratórios. O que quer dizer isso, distribuição racional dos fluxos migratórios? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que é preciso desfazer ou então consertar aquilo que foi um problema muito sério durante a República Velha, que é a concentração de certos grupos, especialmente migrantes, em algumas regiões. Então, essa concentração de alemães no sul do Brasil. Num certo sentido, isso já começou a ser consertado com o projeto de ocupação da Amazônia que aconteceu na década de 70, né, aquele projeto do integrar para não entregar, que fez com que quantitativos significativos do sul do Brasil migrassem para o norte. Isso foi uma política muito acertada, levada a cabo pelos militares, mas que infelizmente não corrigiu todo o problema. As migrações internas que aconteceram no Brasil também amenizaram um pouco desse problema, porque trouxeram contingentes importantes do norte e do nordeste para o sul e o sudeste e o centro-oeste também do Brasil. Só que o que aconteceu é que essas migrações elas tomaram muita força num período de grande desenvolvimento do país, ali na década de 60 e 70, e elas continuaram no período em que houve um freio desse desenvolvimento, e além disso, elas continuaram no período em que houve uma grande desorganização política do país. O que fez com que um processo que deveria ser absolutamente sanitário, né, que deveria tornar o país mais saudável, acabou gerando uma série de problemas. Mas não por conta do processo em si, mas pela falta de manejo, pela falta de organização desse processo. E, por fim, o Everardo Backhäuser vai falar sobre um elemento fundamental que esse, felizmente, foi sanado, que era o fortalecimento das Forças Armadas brasileiras em face das polícias provinciais. Algo que hoje em dia, pelo menos até o presente momento, né, hoje em dia você vê algumas movimentações de ataque às Forças Armadas que são muito perigosas. Eu acho que a gente tem que saber distinguir o que é a atuação de certas pessoas que têm posição de comando nas Forças Armadas e o que é instituição. A gente não pode satanizar e a gente não pode pensar em destruir uma instituição fundamental para a existência do país, como são as Forças Armadas, por causa da má atuação de determinadas figuras do governo X ou Y. Mas até o presente momento, você tem uma supremacia das Forças Armadas em relação às polícias provinciais, polícias estaduais no Brasil, que é uma coisa muito boa, que dá uma segurança absolutamente... Como é que eu posso dizer? É uma segurança que não deixa margem para dúvidas, né? Porque mais importante do que você ter uma polícia que seja capaz de confrontar uma força nacional
é você ter uma situação em que várias polícias, caso se unifiquem, elas podem gerar algum problema para a unidade nacional, né? Se tiver um bloco, por exemplo, de estados que atuem contra o governo nacional. Então, essa supremacia não pode ser apenas uma supremacia relativa, mas tem que ser uma supremacia absoluta, né? Tem que estar num estado, num nível qualitativo muito mais elevado, que aí sim coloque completamente fora da órbita de cogitação que haja algum tipo de insurgência entre as diferentes províncias. Então, felizmente, até o presente momento, as Forças Armadas brasileiras estão nessa posição e é necessário mantê-las, continuando com seu investimento e utilizando as Forças Armadas como um elemento indutor do desenvolvimento e da industrialização do nosso país. Então, a gente fez aqui uma exposição muito longa a respeito do pensamento do Everardo Bakhuyzen e convido vocês a lerem as obras, pelo menos as obras de caráter geopolítico do Everardo Bakhuyzen, especialmente estrutura política brasileira, problemas políticos brasileiros e o curso geral que ele dá sobre geopolítica mundial e geopolítica brasileira. Inclusive, vou ver se eu deixo aqui alguns PDFs que estão disponíveis aí em domínio público para vocês poderem iniciar a leitura desse grande intelectual do nosso país, o pai do nosso pensamento geopolítico. Então, já falamos aqui nesses nossos vídeos comemorativos sobre o Bakhuyzen, já falamos sobre Almir de Andrade. O próximo vídeo vai ser sobre esse cidadão aqui que eu estou fazendo a leitura agora, que é o, não sei se dá para ver aí, ó, Simão de Laboreiro. Tem um livro sensacional esse que eu estou lendo aqui sobre a história do Brasil e de Portugal à luz de uma perspectiva da inter-relação e do casamento que existe entre ambos os países. E esse autor, Simão de Laboreiro, vai ser o último autor que vai encerrar aqui a nossa série de vídeos especiais a respeito do pensamento intelectual brasileiro durante a Era Vargas. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui este vídeo. Novamente, compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem a curtida que me ajuda bastante. Como sempre, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!